25 em diante. Glória a Deus. Todo mundo aqui já me conhece, né? A única pessoa que não me conhece é o Cauã. Você me conhece, Cauã? Não, né? Meu nome é Juninho, Cauã. É um prazer, tá? Sou casado com a Mila. Ela orou muito para casar comigo e Deus me deu de presente para ela. É um presente, né, cara? Brincadeira. Sou pai do Suyan e da Antonella. Sou servo, sou filho nessa casa. É um prazer te receber aqui, cara, na nossa casa, na casa do Senhor, amém? Restante que todo mundo já me conhece, Cauã. Estão cansados de ver minha cara aqui já. Lucas capítulo 14, do versículo 25 em diante, quem achou, diga graças a Deus. Amém. Vamos ler aqui. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu, repete comigo, discípulo. Vamos repetir todo mundo junto, 1, 2, 3 e... discípulo, primeira vez que aparece discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para o concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro? William, veio aqui, eu me perdi. Combateu primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, obrigado pela tua palavra. Somos gratos eternamente por aquilo que o Senhor nos deixou como uma bússola, como uma direção, para que a gente possa nortear a nossa vida, aprender de ti, que é manso e humilde. E a cada dia mais nós queremos parecer com Jesus, Pai. Então fale conosco na tua palavra, que nossos corações já estão abertos, sedentos, e queremos sair daqui diferente, Pai, para que a gente possa dar continuidade à obra que o Senhor começou e é fiel para terminar. É assim que nós oramos em nome de Jesus, amém. Nós lemos aqui Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 35. Vou trocar esse microfone aqui, cara. Não, parece que minha voz está meio longe. Eu não sei dizer direito o que está acontecendo. Para vocês aí, tá bom? Tá bom? Para mim aqui não tá legal. Não estou me escutando. Isso, aí sim, chegou aqui, ó. Obrigado, bigode. Você é lindo. Não, foi sem querer. Não foi brigando, não quero briga não. Mas no capítulo 14 de Lucas, o que está acontecendo, Rafa? Jesus está combatendo ali a falsidade. Se você for ler do versículo 14, do capítulo 14 inteiro ali, Saninha, você vai ver que ele está combatendo a falsidade. Então Jesus, no capítulo 1, ele está na casa de uma pessoa e ele vai achar um homem, vai dizer a cura de um hidrópico. E a gente sabe que o que é um homem hidrópico? Um homem hidrópico é aqueles homens que estão inchados, cheios de líquido. Entendeu como? Então aquele homem que está inchado de líquido, então isso quer dizer hidrópico. Eu fui estudar sobre isso, é aquele homem que tem a quantidade de líquido no corpo, muito líquido. E Jesus vai dizer sobre isso. E Jesus está combatendo ali sempre os fariseus. Tudo que eu estou falando aqui, Jesus está falando, Kelly, com os fariseus, primeiramente. Ele está olhando para os fariseus e ele está falando diretamente aos fariseus. Ele falando o seguinte: existe um homem ali que está doente, que está enfermo. E quando Jesus vai curar aquele homem, Jesus vai fazer uma pergunta a eles. Se caso eles ficam, quando Jesus cura aquele homem, eles vão começar a exortar Jesus, ou querer falar que Jesus estava errado, ou querer colocar Jesus dentro da lei. E Jesus vai dizer o seguinte para eles, vamos ler aqui junto. Jesus vai dizer o seguinte:
de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tira lá logo no mesmo dia, mesmo que fosse sábado? Por quê? Porque Jesus, Saninha, ele cura esse homem hidrópico no sábado. Então Jesus está falando o seguinte: ei, enquanto vocês dão valores em coisas, eu dou valor em pessoas. Então Jesus está falando isso, Alexandre. Hoje a gente vive num mundo onde muitas coisas, talvez o pet da pessoa, Alexandre, tem mais valor do que o pai, do que a mãe. Isso a gente precisa enquadrar os nossos amores da forma certa. Aquilo que a gente coloca como prioridade na nossa vida. Então ele está falando o seguinte: gente, enquanto você ama as suas coisas, ama os seus negócios, existem pessoas do teu lado que estão precisando mais do que essas coisas que você está adorando. Então Jesus diz o seguinte: eu vim para salvar o perdido, eu vim para salvar as pessoas, eu vim para aqueles que perecem, eu vim para aqueles que precisam. Então Jesus está falando isso, Rafa, ali. E Jesus vai curar esse homem. Então ele está combatendo o que ali? Ele está combatendo ali a falsa piedade. Por quê? Porque os fariseus tinham mais piedade dos animais do que das pessoas. O fariseu tinha mais piedade das coisas do que das pessoas. E Jesus veio falar o quê? Não, em primeiro lugar, a gente vai colocar aqui são as pessoas. Deus deu o mundo para todo aquele que crê nele, tem a vida eterna e não pereça. Então ele veio para aquele, quem? Para salvar o perdido. Então Jesus está aqui falando o que, Luan? Ele está falando o seguinte: ele está combatendo a falsa piedade. E logo depois ali do versículo 7, ele vai dizer sobre outra parábola, sobre aquela dos convidados, que se você for convidado e você talvez senta na frente, Rafa, Jesus falou o que? Cara, senta atrás. É melhor que você senta atrás e alguém te chame para frente do que você senta na frente e alguém queira que você vá para trás. O que Jesus está querendo dizer? É o seguinte: ei, você não é tão importante quanto você acha que você é. Você não é a última Coca-Cola, a última bolacha do pacote. Ele está olhando para os fariseus e está falando isso. Eu acho que vocês teriam que mais olhar para as pessoas que estão chegando hoje do que para vocês que são doutos na lei. Vocês tinham que olhar mais para uma pessoa que é neófita na fé, ou seja, novo na fé, do que para uma pessoa, Alexandre, que já tem uma base na palavra. O apóstolo Paulo mesmo vai falar sobre isso, sobre os membros mais fracos, sobre os menores membros. Então Jesus ali está combatendo o quê? Jesus está combatendo ali a falsa popularidade das pessoas que acham que são populares. Hoje você vê pessoas que têm um foro privilegiado, Rafael, e elas acham que elas podem fazer tudo, dando carteirada nas pessoas. Sabe quem eu sou? A gente vivendo no mundo do sabe quem eu sou? Eu tenho não sei quantos seguidores, eu tenho não sei quantos. Então a gente vive num mundo que você vale aquilo que você tem. Mas Jesus diz o seguinte: você não vale aquilo que você tem, você vale aquilo que você é. É o que ele está falando ali. Então ele está combatendo ali a falsa popularidade. E logo depois vai ter o quê? Aquela outra parábola do banquete. Vocês vão ler aí depois. Eu não vou ler isso aqui tudo para a gente poder ganhar tempo. Mas ele está falando o que, Alexandre? Sobre aquelas pessoas, que saem, que faz um banquete, que faz uma festa e chamam os convidados, e aqueles que eles convidam não vêm para a festa. A gente sabe que ali ele está falando dos gentios, quando os judeus não quiseram e a gente entrou no lugar daqueles que não quiseram, porque a gente sabe que nós somos filhos por adoção, e nós não somos filhos por eleição, nós somos filhos por adoção, entendeu? A igreja não faz parte de Jerusalém, entendeu? A igreja é uma coisa e o povo de Deus é outra, entendeu? Isso aqui é assunto para outra hora. Então o que ele quer dizer é o seguinte: Jesus está combatendo ali uma falsa hospitalidade, de quê? De pessoas que querem colocar à frente pessoas que são importantes. Vocês estão procurando pessoas importantes para a mesa. Você está dando honra, que a gente tem uma lista assim, dá honra a quem tem honra, mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte: ei, quando você for trazer para a mesa, traz as pessoas verdadeiras. Não traz as pessoas para a mesa por aquilo que elas têm. Porque aos meus olhos, Thalita, todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa. Então nessas três palavras que Jesus está dando ali, na ceia, na hospitalidade, na popularidade, na falsa piedade, ele está combatendo a falsidade. E eu acho lindo que quando ele começa a falar nesse 25 que eu comecei a ler, é como se fosse o seguinte, irmão, vou dar um papo aqui rapidinho. Ele está olhando para cá, falando para os fariseus, bababá, e é isso, é falso, isso é falso. Só que chega uma hora que Jesus, a palavra vai dizer que Jesus vira a face, Luan, na direção dos discípulos.
Então Jesus está falando o seguinte: ô Alexandre, eu vou começar agora a separar os homens dos meninos. Jesus vai começar a peneirar aquele povo, porque vinha uma multidão atrás dele. E o problema de Jesus nunca foi multidão. Jesus nunca teve problema com multidão. Jesus era um pregador de multidão, era. A gente sabe que ele pregou para 5.000 pessoas, fora homens e mulheres, fora crianças e mulheres. Mas Jesus, ele nunca se importou com quantidade, Rafael. Sabe qual era a meta de Jesus? Era qualidade. Por isso que hoje aqui, vendo essa igreja cheia de banco, Rafael, eu me entristeço o meu coração, de verdade, que eu queria que isso aqui estivesse cheio. Eu prego para minha esposa sentada na sala, igual que eu prego para tantas pessoas que tiverem. Para mim não faz diferença, sendo que o meu coração se entristece por pessoas não vir receber uma semente. Mas para Jesus, ele está se importando com aqueles que querem verdadeiramente receber aquilo que ele tem para dar, Rafael. Entendeu, Sidmar? Jesus sabe do esforço que você fez para estar aqui hoje. Jesus sabe do quanto você queria estar aqui hoje. Jesus sabe da tua vontade de estar aqui hoje. Então Jesus, ele vai virar para aquele povo ali do lado e vai começar a dizer o seguinte aqui, ó. Ele vai começar a fazer o quê? Ele vai pegar uma peneira daquela multidão e ele vai começar a separar quem é multidão de quem é povão. Ele vai começar a separar quem é discípulo de quem é multidão. Entendeu, Alexandre? Ele vai separar, assim como ele separou lá quando ele multiplica os pães, ele atravessa para o outro lado da Galileia, e tem aquela palavra que Pedro diz, que é: para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então ele está fazendo a mesma coisa aqui. Ele está fazendo o seguinte, ele está querendo, porque uma coisa que Jesus vai fazer com você, uma coisa que se eu tivesse que te dar uma palavra quando você começasse a caminhar, uma coisa que você não pode criar na igreja, você não pode criar, Luan, expectativas, irmão. Então Jesus ali, Sidmar, ele está quebrando a expectativa do povo. Em primeiro lugar, ele está falando para os discípulos: eu não vim para quebrar o jugo de Roma, eu não vim com tiro e bomba, eu não vim para poder manifestar o meu reino de poder, como Moisés veio. Não, ele veio para tirar a expectativa dele e colocar a expectativa no Pai. Entendeu, Alexandre, o que ele está fazendo? Então ele está falando o seguinte ali: Charlie, deixa eu tomar 50 centavos aqui de água, que minha boca está seca. Ele está pegando uma peneira. E ele está fazendo o seguinte: ele está acabando com a expectativa daquele povo. Ele falou assim: cara, eu quero que as pessoas me sigam não por aquilo que eu tenho na minha mão, não por aquilo que eu posso fazer, não por aquilo que eu fiz, porque ali já tinha multiplicado pães, ali as pessoas já sabiam quem ele era, entendeu? Como aquilo que ele poderia fazer. Muitos que não tinham revelação que ele era o Filho de Deus, mas sabia que ele era profeta e fazia sinais, entendeu como? Tanto que alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Por quê? Por causa dos milagres que ele fazia. Então as pessoas estão atrás, mas ele vai pegar uma peneira ali, ele vai olhar para aqui dentro da igreja aqui e vai falar o seguinte: ei, me dá uma peneira aqui que eu quero ver quem é que vai ficar. Eu com muito temor para pregar essa palavra, Luan, de verdade, eu com muito temor, Sidmar, para poder pregar essa palavra aqui, porque eu falei: Jesus, será que eu me encaixo nisso daqui? Será que eu estou assim nesse nível? Mas Jesus falou assim: Juninho, não é sobre estar nesse nível, é sobre chegar nesse nível, ou é sobre querer chegar nesse nível, ou é sobre criar uma esperança, Verônica, de chegar nesse nível. Porque nós estamos longe disso, Verônica. Nós estamos longe de Judas. Quem somos nós para poder falar de Judas? Nós estamos longe de Nicodemos, nós estamos longe de todos esses caras que a gente pode abrir a nossa boca para falar mal deles aqui. Mal que eu digo assim, querer pregar algo que eles vieram de errado. Porque também em nós há pecados tão ou quanto igual ao deles. Entendeu, Kelly, o que eu estou falando? Então Jesus, ele vai fazer o seguinte: ele vai separar a expectativa da esperança. Sabe por quê? Porque a expectativa, ela está ligada ao momento, mas a esperança, ela está ligada ao propósito. Eu vou repetir para você entender: expectativa contra esperança. Expectativa de arrumar um emprego, de ganhar 10 mil, de ganhar 20 mil. Esperança, arrumar um emprego. Tá dando para entender o que eu estou falando? Entendeu, Charlie? Expectativa, comprar uma casa própria. Esperança, ter dinheiro para pagar o aluguel.
A expectativa, ela está ligada ao momento, mas a esperança, ela está ligada ao propósito. Está dando para entender, William, o que eu estou falando? Porque na expectativa, William, por isso que eu falo para você, vem para a igreja, vem caminhar com Jesus, mas não coloca a expectativa em ninguém que está aqui dentro. Se você colocar a expectativa em Jesus, está arriscado você se frustrar. Sabe por quê? Porque a expectativa, você quer que aconteça da forma que você quer que aconteça, a hora que você quer que aconteça e do jeito que você quer que aconteça. Então de repente Jesus vai frustrar os teus planos, porque o problema com Pedro, William, foi a expectativa que ele criou em Jesus. Mas como que esse cara vai se entregar dessa forma, se eu estou achando que é ele que vai jogar fogo em Roma? Então por uma expectativa errada, você não tem a revelação de quem verdadeiramente ele é na tua vida. Mas quando Jeremias disse, eu vivo pela esperança, porque eu vivo pela manhã, porque eu posso crer que ele vive. Por quê? Porque ele morreu e ele está vivo, por isso nós podemos crer no amanhã. Então Jesus está dizendo o seguinte: ele está dando uma peneirada, ele está dizendo o seguinte: eu vou passar uns requisitos para você, para quem quiser ficar. Eu estou passando uns requisitos para você, você não coloca a expectativa primeiramente em mim. Ele falou isso, ele falou o seguinte: ei, não coloca a expectativa no que eu estou fazendo, porque eu posso multiplicar pão hoje, mas amanhã de repente a tua despensa pode estar vazia. Eu posso pagar o teu boleto hoje, mas amanhã, William, eu posso amanhã cortar, tua luz pode estar cortada, porque no mundo tereis. Então ele falou o seguinte: cara, não coloca expectativa em mim, coloca a esperança, porque quando você coloca a expectativa, você vive pelas coisas da terra, mas quando você coloca a esperança, você vive pelas coisas do céu. Quando você coloca a expectativa, você vive pelas coisas daqui, pela casa daqui. Mas quando você coloca a esperança, você vai morar nas moradas aonde eu vou las preparar, porque o meu pai há muitas moradas. Então você tira os olhos daqui, amor, e começa a colocar os seus olhos aonde as coisas já estão prontas, aonde as coisas já estão prontas, aonde tudo já foi comprado pelo sangue e conquistado através daquilo que ele fez um dia por nós. Então ele diz o seguinte: não coloca as suas expectativas, Franciel, vive por esperança. Porque quando você vive por esperança, você não se apurrinha, você não deixa de vir para a igreja quando alguém te chateia, você não deixa de vir para a igreja quando alguém não te dá a paz do Senhor, você não deixa de vir para a igreja quando alguém não te visita. Sabe por quê? Porque você não está vivendo pelos dias de hoje, pelo momento, você está vivendo para poder cumprir um propósito, Márcia. E para onde você está indo, homem nenhum pode te parar, Márcia. Então, Carol, o que ele está fazendo, Luiz e Carolina? Ele está fazendo o seguinte: tira os olhos de mim, daquilo que eu posso fazer, mas olha para onde eu estou te levando. E Márcia, aí ele vai dizer o seguinte: só que tem que, para ser discípulo, existem uns princípios. Para andar comigo, tem princípio. Por isso que o jovem rico não consegue andar. Por quê? Porque tem princípio para andar, Alexandre. Esse princípio, Rafael, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com quanto você sabe, não tem a ver com quanto você toca ou com quanto você tem de talento. Esse princípio, Rafael, tem a ver com quanto de renúncia você está disposto a ter para você andar com ele, Saninha. Tá dando para entender? É Cauã? Tá dando para entender, Cauã, o que eu estou falando? Se não estiver entendendo, você me fala, irmão, que eu quero te explicar. Eu quero que você saia daqui com essa semente no teu coração. Então, o que ele está fazendo, Emily? Ele está fazendo o seguinte, Lília. Ele está falando: olha, não coloca as expectativas, coloca a esperança, porque nós iremos um dia sentar na mesa do banquete com ele. Então ele está fazendo o seguinte: ele começa no 26, coloca para mim o 26, por favor, Brian, por gentileza, lindão. Se eu tivesse que dar uma mensagem, irmão, a palavra discípulo, eu fui contar hoje, eu fui estudar sobre isso. A palavra discípulo, ela aparece de Mateus a Atos 257 vezes. Mas nesse versículo do 25 ao 35, ela aparece 3 vezes. Na guisa de introdução, se você for ler, não sei o que está ali escrito aí na sua guisa, ele vai dizer o seguinte:
O que está escrito na sua Bíblia aí, Sidmar? No início do 25. Vê se está igual aqui a minha. Não, na guisa, em cima, no cabeçalho do texto, em pretinho aí, vê. O preço do discipulado. Eu acho, Veltinho, que se ele quisesse falar, Brandão, de discipulado, não teria texto melhor. Aonde, Rafael, um texto com 10 versículos, a palavra discipulado vai aparecer 3 vezes. E Jesus, ele é maneiro, sabe por quê, Cauã? Ele mete essa aqui, irmão, ele fala assim, se quiser, ele não está falando, você vai ter. Não, Jesus ali, irmão, ele abre o véu e fala, cara, se você quiser entrar, vem. Se você não quiser, amém. Jesus não está te pegando pela mão, Rafael. Ele está falando, se quiser. Para a gente poder entender o que ele está falando ali, amor. Ele está falando assim, se. Você querendo, amém. Se você não quiser, próximo assunto. Ele está chateado com você? Não está. Porque tem 7.000 que ainda não se dobraram. Está dando para entender, William? Então ele está falando o seguinte, William, se você quiser, o requisito para você pular para dentro é esse. E ele vai começar o seguinte no 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Gente, escuta só uma coisa que eu vou falar com vocês. Coloca para mim Romanos 9:13. Só para a gente entender essa palavra aborrecer, o que é. Está vendo aqui? Essa palavra aborrecer no original dela vai dizer o seguinte: como está escrito, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Escuta só, Alexandre, que ele está falando com essa palavra aborrecer. A gente sabe que Jacó, ele nasce agarrado no pé de Esaú. A intenção de Jacó, Kelly, é ter a primogenitura. E a gente sempre quis falar, Luan, Jacó quer a primogenitura, Jacó ele quer a primogenitura, e Jacó vai enganar, lembra disso? Ele vai enganar o pai pela primogenitura, ele vai comprar, ele vai vender o prato de lentilha para Esaú para ter a primogenitura. O que está querendo dizer aqui? A primogenitura tinha a ver com a porção 2 vezes mais, ou a terça parte, se você preferir dessa forma. Aquele filho mais velho, Saninha, ele tinha direito a mais, a herança maior. Mas o que eu posso parar para pensar, Saninha? Um cara que ele é abençoado e ele sai sem nada na mão, Saninha. Um cara que foge para a casa de Labão, irmão de Raquel, irmã da mãe dele, Rafael, e ele vai de mão vazia, apenas com a bênção. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? É que Deus fala o seguinte: eu amei a Jacó, porque Jacó se preocupou primeiramente comigo, Márcia. A palavra aborreci ali, sabe o que é, Márcia? Eu coloquei Esaú em segundo plano. Eu amei a Jacó e coloquei Jacó no primeiro plano, por quê? Porque Jacó ele me amou. Jacó ele se importou com as minhas coisas. Mesmo que Jacó, a palavra Jacob, a gente sabe o que significa, mas o que significa? Jacó, enganador, Jacó, que roubou a bênção, Jacó, que enganou Labão, Jacó, que enganou Raquel, Jacó, que enganou Isaac. Mas o importante era o seguinte, é que Jacó não abria mão de ser o primeiro no coração de Deus. Ele não quer as coisas da terra, Alexandre. Sabe por quê, Alexandre? Que ele foge de mão vazia. Ele não fica na terra para poder ter a porção dobrada. Ele foge para a casa de Labão. Então o que ele está dizendo é o seguinte: aquele que não colocar eu em primeiro plano, não é capaz de me seguir. Para ser discípulo de Jesus, Kelly, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vai aborrecer pessoas que não estão dentro do nosso propósito. Quando ele fala ali, Alexandre, Charlie, ele fala de amor, Cauã, ele fala de pai, ele fala de mãe. Ele quer dizer o seguinte: se essas pessoas, mesmo que elas estejam próximas de você, mas elas não estiverem te seguindo aonde você está indo em direção da cruz, se elas não estiverem caminhando junto com você, se elas não estiverem entendendo o teu propósito, elas vão dizer o seguinte: cara, tá bitolado com a igreja. Só pensa em igreja, N. Só quer saber de igreja, é só Bíblia, é só pega a família dele e vai para a igreja. Essas pessoas vão ficar aborrecidas porque elas não vão entender, Sidmar, para onde você está indo e para aquilo que você foi chamado.
Ele está dizendo o seguinte: se você quiser ser meu discípulo, você precisa me colocar em primeiro plano. A primogenitura tem a ver com a primogenitura de Jesus veio para entender que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. A primogenitura não é aquilo que seu pai fez. Seu pai pode ter ido longe, mas se você não der continuidade, a primogenitura são para aqueles que querem verdadeiramente aquilo que ele tem para entregar. Ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo, ei, eu preciso ser o primeiro plano na sua vida. Aborrecer, que ele quer dizer aqui, é exatamente isso. Você vai desagradar pessoas. Ganhei essa garrafinha de presente ontem. Muito lindo, hein? Não, você não sabe, igual do apóstolo. Estou me sentindo como? O apóstolo estava com a dessa lá em Belo Horizonte. Não era, Márcio? Você lembra? Quando me deu, eu falei: cai sobre mim essa unção da garrafa. Minha esposa que me deu. Vamos aplaudir a vida da minha esposa, porque ela me deu essa garrafa. Ela foi viajar e lembrou de mim, gente. Mas também fiquei com as crianças. Olha que doideira, hein? A gente vê o que a nossa esposa passa quando a gente fica em casa com os filhos. É doideira. Só quem tem sabe. Amém? Vamos voltar aqui, vamos voltar para o céu. Então, se você coloca para mim, se você não verdadeiramente colocar Jesus em primeiro plano, Jesus não está afim de ser segundo plano na sua vida. E se eu tivesse que colocar um nome nessa mensagem, eu colocaria: discipulado é para discípulo. Discipulado não é somente para você contar a sua vida, que senão você vai para o psicólogo. Marca uma sessão de terapia para você poder abrir o seu coração. Discipulado é para você se tornar verdadeiramente discípulo de Jesus, parecido com Jesus. Discipulado, Rafael, verdadeiramente, por isso, Rafael, que ele chama Judas de amigo e chama Pedro de Satanás. Por quê? Porque Pedro quer afastar ele da cruz, mas Judas é aquele que empurra ele para a cruz. Vou repetir para você entender. Discipulado é quem está te empurrando para a cruz. Discipulado não é aquele que fala assim: não, você não precisa disso. Que é isso? Você não vai para a cruz, não. Vamos ficar aqui. Você vai para a cruz. Não vou deixar você ir para a cruz. Pedro, para trás de mim, Satanás. E quando Judas beija ele chama Judas de amigo. Por quê? Porque Judas leva ele para o propósito dele. Amigo teu é aquele que te leva para o seu propósito. Então, se você não estiver desagradando as pessoas que estão fora do propósito, não digo desagradar pela tua falta de educação, eu não digo desagradar pela tua falta de paciência com a tua mãe que ainda não se converteu, ou com teu pai. Eu não digo desagradar as pessoas, porque às vezes as pessoas falam assim: nem Jesus agradou a todos. Escuta o que eu vou falar: Jesus só não agradou aqueles cujos não quiseram ser agradados. Existe uma grande diferença nisso, de você não querer mudar o seu jeito, porque você acha que você não precisa agradar todo mundo. Você precisa mudar o seu jeito, porque quem habita em você quer todos os dias te levar aos pés da cruz. Então não tem essa que você tem um gênio, ou que você tem signo, o signo meu é forte, o meu gênio é de leão. Esquece, quem mora em você é o Espírito Santo. Você precisa morrer todos os dias, Márcia. Mesmo que você tenha um gênio de brigona quando você estava no mundo, que a gente sabia que a gente tinha, que a gente embolava, que a gente batia, que a gente... Hoje em dia, a gente precisa respeitar a consciência da presença dele habitando em você. Então eu não vou falar, não vou fazer, por quê? Porque ele habita em mim e eu não vou entristecer o Espírito Santo. Não é porque ele não merece ouvir, Rafael. Ele merece. Mas sabe quem não merece ouvir? Aquele que está em mim. Então, se você não estiver aborrecendo, segundo lugar que eu vou falar para você, no 27. Isso aqui é muito maneiro, cara, que eu estava lendo isso aqui hoje. Essa mensagem eu escrevi ela hoje. O Sidmar foi lá, eu estava escrevendo essa mensagem. Eu estava morando no livro de Lucas essa semana, William, entendeu como? Isso é legal, porque eu escolho um livro para poder ficar lendo durante o mês, entendeu? Até porque eu tenho um pouco de TDAH.
E se eu começar a ler um monte de coisa, então eu não consigo ler nada. Então eu faço o que? Eu moro num livro, Rafael, tá entendendo? Eu escolho o meu devocional o mês todo naquele livro, Márcia. Eu vou morar o mês todo naquele livro ali. Eu já acabei de ler o livro, eu vou ler de novo o mês. Lembra que eu tenho uma devocional lendo a Bíblia? Eu não tenho meta de ler a Bíblia o ano todo, corrida. Eu tenho meta de aprender um livro. Entendeu como, Thiago, que eu estou falando? Eu tenho meta de aprender o livro. Porque se você aprender um livro e aprender uma semente, o inimigo não rouba essa semente de você. Então o que ele diz aqui? Coloca para mim 14:27, Lucas 14, versículo 27. Vamos ver o que ele está falando aqui. Não sei se eu bebo café, se eu bebo água. Estou bicho de uma misturada não aqui. Uma beiçada no café, chupo na água. É doideira. É coisa muito linda. Vambora que tá dando para entender o que eu estou falando aqui? Quem está aqui comigo aqui? Amém? Vamos construir isso aqui junto. Ninguém vai sair daqui sem receber essa palavra, em nome de Jesus. Vamos junto aqui. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Escuta só o seguinte para você. Primeiro lugar que você não pode querer é passar na frente dele. Fazer sem perguntar a ele. Ir sem tomar a direção dele. Sabe por quê, Saninha? Sabe por quê, Cauã? Porque você está seguindo alguém. E quando você está seguindo alguém, Cauã, você vai pisar onde ele tirou o pé. Quando você está seguindo alguém, Luan, você vai colocar as mãos aonde ele tirou as mãos. Ele está falando o seguinte aqui. Olha só aí, olha, essa aqui desceu hoje à tarde. Eu escrevi isso aqui, ó. Ao encontrar a salvação, ao encontrar a cruz, você pode vir aqui hoje. Ao encontrar a cruz, salvação. Eu posso que alguém quer aceitar Jesus em nome de Jesus, aqui no final você vem aqui e encontra a cruz. Mas você só vira discípulo quando você pega essa cruz e coloca ela nas suas costas. Muitas pessoas querem salvação, Luan, mas elas não querem tomar a sua cruz. As pessoas querem Jesus, mas elas não querem se tornar discípulos de Jesus. Somos mais uma igreja vasta como o oceano, mas de uma profundidade mais rasa do que uma piscina de plástico. Hernandes Dias Lopes fala sobre isso. Somos uma igreja rasa, uma igreja fria, uma igreja que só se relaciona com Ele durante os dias que tem culto. O que eu quero dizer com isso aqui? Tome a sua cruz, o que é? É você negar as suas próprias vontades. Evangelho, você não é o centro do evangelho. Aquele cara que prega e fala que Jesus, que você é o centro do coração de Jesus, eu tenho algo para desconstruir na tua vida. Você não é o centro do coração de Jesus. Você não é o centro do coração do evangelho. Você é servo, escravo, comprado por um preço alto de sangue. Aonde você hoje não tem mais vontade, aonde você é governado pelas vontades dele. Mas só que tem que existir algo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você não é o centro do coração do evangelho, igual muitas pessoas estão falando. Que Jesus sem você, que Jesus precisa de você. Jesus não precisa de você para nada. Jesus, o Espírito Santo e Deus estavam numa dança profética de amor no céu. E dançava e bailava, e o Espírito sobre as águas aqui no skate, ó. E o Espírito Santo na dança. Até que Brandão fala assim: cara, vamos fazer um homem. Para quê? Para se relacionar com a gente. Então eles por si só, Alexandre, eles são resolvidos. Mas eles fizeram questão de chamar você para fazer parte daquilo que eles querem fazer aqui na terra. Então a única coisa que ele conta com vocês é para aquilo que ele está fazendo hoje e quer fazer aqui. Mas aquilo que eu falei, se você não quiser, amém. Tá bom? Se tu não quer, tem quem? Vamos repetir, se tu não quer, tem quem? Queira. Porque alguma vez na Bíblia ficou alguém sem se acontecer algo, e Deus quis fazer e não aconteceu porque não tinha ninguém. Você leu isso na Bíblia? Leu, Alexandre? Leu, Thiago? Leu, Cauã? Nunca li. Nunca li, Rafa. Já leu, Rafa? Hã? Bom, senhor, porque ele quer fazer um negócio na terra e Jesus não encontra ninguém, aí não é feito. Não, Rafael. Sempre tem alguém que diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu vou dizer para você: se você tomar a sua cruz, quando você carrega a tua cruz, você se torna discípulo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Renuncia.
Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia, William. Se você não estiver disposto a renunciar, é igual você vem para cá, gente. A gente precisa ter entendimento de vir para o culto. O que é um culto? O que é prestar atenção no culto? O que é cultuar a Deus? Você olha daqui de cima, tem pessoa que não, era melhor estar em casa. Gente, vocês estão na presença do Eterno. Quando vocês estavam no show do Exalta Samba, do Martim da Vila, vocês sambavam, vocês faziam. Agora na presença do Rei de toda a terra, a gente está vindo para cá e cruzando o braço no louvor, Luan. A gente vem para cá e dorme na cadeira aqui do culto. A gente vem para cá e não entrega o nosso melhor a Ele. Davi disse algo que chama atenção para mim, William. Quando ele chega para Nabote e fala o seguinte: ei, eu não posso, para Araúna, ele fala para Araúna, ele fala: eu não posso entregar nada ao meu Senhor que não me custe nada. Eu não posso chegar na presença dele de mãos vazias. E eu digo com a minha adoração, com a minha vontade de me jogar no chão. Eu venho para a intensidade, irmão. Eu venho para a intensidade. Eu entendi aquilo que eu falo sempre. Eu para pecar eu não tinha limite. Então eu para adorar também eu não quero ter limite. Márcia, eu era pecador nojento, Márcia. Sou ainda, Márcia. Hoje bem menos por causa do Espírito Santo que me transforma de glória em glória, a imagem e semelhança todos os dias. Mas Márcia, eu venho para cá para babar na presença. Ou eu estou com o microfone, ou eu estou no louvor, ou eu estou com o violão, ou eu estou aqui embaixo, ou eu estou aqui em cima. Para mim, Márcia, é a mesma coisa. Eu venho para entregar a minha vida na mão dele. Porque se eu não ia chegar aqui, William, com a intenção de gritar, de louvar, de chorar, de me derramar, e não é para ver ninguém ver, William, é para ele. Porque aquilo que ele fez para mim, William, nada que aquilo que eu possa fazer vai poder pagar aquilo que ele fez no dia por você, Saninha. Então tomar a nossa cruz é a gente renunciar ao nosso eu. Tomar a nossa cruz é a gente renunciar àquilo que a gente tem. Sabe por quê, Alexandre? Porque ele encontra Pedro, Kelly, olha que maneiro que é isso aqui. Ele encontra Pedro. Pedro está de mão vazia. Pedro é pescador. Ele fala: Pedro, bora dar um rolê e dar uma pescaria? Aí Pedro fala: bora. Aí Pedrão vai, né, Kelly? Uma seca do Nordeste, não cai peixe, não caía nada. Aí Pedro joga a rede, Márcia. Pedro joga a rede, N. O barco chega, vira de tanto peixe. Aí Jesus olha para ele assim, ó, ele cheio de peixe. Aí Pedro: larga esse peixe aí, ó, e vem me seguir. Sabe por quê? Porque renúncia não é barco vazio, é barco cheio. Renúncia não é você: eu vou porque hoje não tem nada para eu fazer. Renúncia, Márcia, não é eu vou porque hoje não tem o jogo do Vasco, ou do Fluminense, ou do Flamengo. Renúncia não é porque hoje tem o Big Brother, a final do Big Brother. Renúncia é: ele é mais importante do que tudo que eu possa ter na minha vida. Renúncia é barco cheio, Charlie. Renúncia não é barco vazio não, cara. Nada contra você chegar com o seu barco vazio precisando, a gente chega dessa forma. Agora, quando a gente está aqui dentro, muita gente depois que enche o barco, já não quer mais estar na presença dele. Outro requisito que ele falou, no 28. Quando ele falou o seguinte, Rafael, ele fala que é o seguinte, Atos 1:8, vamos ganhar tempo. Ele fala o seguinte: e sereis minhas testemunhas. Testemunhas é mártir. A palavra testemunhas ali é mártir. Você só consegue testemunhar algo se você estiver morto. Você só consegue cumprir o propósito, William, ser um mártir, se você morrer para esses prazeres dessa vida e você morrer para as concupiscências e para as iguarias desse mundo. E a cruz, Raíssa, ela tem exatamente o formato de uma espada. Essa vem do apóstolo, do livro Espada Azul. Essa espada, Márcia, ela vai circuncidar as suas vontades, fazendo com que você, todos os dias, possa querer somente Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E no 28,
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Sabe o que ele está falando aqui? Faz as contas, cara. Vê se é isso mesmo que você quer. Entendeu, Márcia? Isso aqui não é Disneylândia Gospel não, cara. Isso aqui não é Beto Carreiro Church não. Eu já falei sobre isso aqui. Isso aqui é sério, é evangelho. Isso aqui não é brincar. Faz as contas se é isso mesmo que a gente quer, Rafael. Porque, Rafael, a igreja não salva ninguém não, Rafael. A gente gera uma igreja com um monte de gente com medo de ir para o inferno. Fica uma igreja fraca, uma igreja sem brilho, uma igreja que todo mundo tem medo de pecar. Ao invés de ser governado, a pessoa toma a ceia e examina, igual eu falei domingo aqui, examina para ver se pode tomar, se pecou, irmão. Você toma a ceia para não pecar. Você toma a ceia discernindo, Alexandre, que você faz parte do corpo, e quando você peca, todo o corpo perece. Ele está falando o seguinte: faz as contas. Faz as contas, cara. Ele falou para Abraão: Abraão, vem andar na minha presença e ser perfeito. Sabe o que é a palavra perfeito? Quando você vai falar assim, percurso, a palavra per, o prefixo per, ele significa o percurso completo. Entendeu? Per, a palavra per, percurso, ou percalço, ou qualquer palavra que vem per, o prefixo per, ela significa completo. O per é completo. Percurso, fez todo o percurso, porque ele fez o percurso completo. Ele falou: Abraão, e vou te falar, defeito não é de quem erra. Defeito é para quem é incompleto. É para quem começa e não termina a obra dele. Quantos e quantos livros você começou a ler esse ano e você não está mais lendo? Está lá, na mesma página lá, marcada. Quantas e quantas coisas você começou a fazer agora em janeiro, que você virou o ano e você deu uma palavra, falou que você ia continuar fazendo e você já parou de fazer? A gente é... Como que é a palavra que me fugiu aqui? A gente é profissional em começar algo, Alexandre, e não terminar. Entendeu, Dani, o que eu estou falando? Quantas e quantas coisas que a gente já fez um voto da academia, e você pagou a academia e não voltou mais lá? Quantas e quantas coisas que a gente começou e a gente não terminou? Ele está falando isso. Faz o cálculo, cara. Faz as suas contas. É para quem quer. Não é para quem precisa não, é para quem quer, entendeu? É para quem verdadeiramente abre mão e fala como Paulo: depois que eu encontrei ele, nunca mais eu precisei de mais nada. Ser discípulo é para quem quer, Saninha. Você pode escolher ficar na multidão. Você pode escolher ficar no raso. Agora eu tenho algo para dizer para você. A forma que você vai viver aqui na terra vai glorificar a forma que você vai viver no céu. Escuta que eu vou repetir isso para você. Nem todo mundo vai morar no céu igual, hein? Porque o céu fala sobre galardão. Ou você esteja disposto a conquistar o teu galardão, e conquistar o lugar onde Ele separou para você, ou você vai ficar na multidão. E quando você chegar lá, talvez você até chegue, mas sabe o que você não vai escutar talvez? Entra no gozo do seu Senhor. Foste fiel no pouco, será fiel no muito. Eu me agradei daquilo que você fez. Você cumpriu o teu propósito. Faz as contas. Aquele que perseverar até o fim. Levanta sua mão que eu vou profetizar isso aqui na tua vida, aqui agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você começou, você vai terminar na tua vida. Você hoje vai retomar aquele curso, você vai retomar aquela vontade de estudar, aquela vontade de voltar a ler a Bíblia, aquela vontade dos teus cursos, aquela vontade de fazer aquilo que você queria fazer, em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai ficar estagnado nessa vida, você vai perseverar até o fim, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra, em nome de Jesus. 14:31 para mim, por favor. Eu estou pregando expositivamente o mesmo texto, tá? Não para entender, não tá?
Estou vendo que tudo que ele falou para requisito para ser um discípulo, Raíssa. Exatamente isso aqui ele falou no 14:31, por favor, Brian. Ou qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si? Com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Mais uma. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu. Sabe o que ele está dizendo o seguinte, Saninha? Por mais que você tenta ganhar essa guerra, você já perdeu. Ele está convidando você aqui a se render. Os seus carros são poucos, os seus guerreiros são poucos, a tua vontade vai te levar para o buraco, a tua concupiscência talvez vai tirar você do propósito. Ele está falando o seguinte, Alexandre: se rende, porque o rei que vai lutar contra você é muito maior do que aquilo que você é. Raíssa, ele está falando o seguinte: se entrega, filha, se rende, levanta as suas mãos e vem cumprir o propósito. Levanta a tua mão e deixa ele cuidar de você. Levanta a tua mão e diz isso que você não consegue, que você não pode, que sem ele você não vai, se ele não for junto você não vai. É sobre isso que ele está falando. Essa guerra, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, tentar com as suas próprias mãos. Existem pessoas aqui que até hoje estão tentando fazer com a sua própria mão, achando que o quê? Eu vou dizer algo para você: você só vai encontrar o teu propósito de vida quando você encontrar ele verdadeiramente. O propósito está diretamente ligado à identidade. Quem é seu nome? Meu nome é Jacó. A partir de hoje não, o teu nome é Israel. Quando você encontra com ele, Alexandre, ele te dá destino, ele te dá paternidade, e você não começa mais a deixar de ser discípulo. Você sai da multidão para a condição de discípulos. É isso que ele está falando aqui. Se rende, levanta as suas mãos. Quando Jacó lutou com ele no Val de Jaboque, ele disse exatamente isso. Ele falou: qual é seu nome, cara? Ah, não, quero fazer com a minha mão, eu sou Jacó, eu sou Jacó. Qual é o teu nome, Jacó? É Jacó o teu nome? Tá bom, seu nome é Jacó, né? Agora sim, você falou quem é você. Então agora eu vou trocar a tua identidade. Eu vou te dar um nome. O seu nome agora é Israel. Por quê? Porque é um nome de expectativa que ele tinha, era o nome de Jacó. Mas o nome da esperança de toda a terra é Jerusalém, é Israel. Está na hora de a gente se render e que ele possa tocar na gente. Pode apagar a luz para mim, por favor. Vamos ficar de pé que eu quero terminar. Pode subir o louvor aqui. Uma palavra muito rápida, muito sucinta, precisa. Olha para mim aqui, não vamos perder esse ambiente aqui não. Coloca no 34 para mim, por favor. Olha o que ele vai falar aqui, gente, presta atenção nisso daqui, olha só. Brandão, o que ele vai dizer é o seguinte: ele vai dizer: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Pode passar mais um. 35, Brian, por favor. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que ele está dizendo o seguinte aqui? Você fora do discipulado, você não tem utilidade para nada. Você fora do teu propósito, você não tem utilidade para nada. Você fora daquilo que ele chamou você para fazer, você não tem utilidade para nada. Mas Juninho, eu prosperei nessa terra e eu tô rico, milionário. Você não serve para nada. Pior de tudo, pior do que morrer, é morrer sem cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Pior do que tudo nessa vida é a gente deixar de chegar perante a Ele
encontrar com Ele e dizer: Jesus, tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer eu fiz. Você não está aqui por acaso, você não é um fruto de um acaso. De repente você está perdido, eu tenho algo a dizer para você. Vamos encontrar com Ele aqui, que Ele vai começar a te dar direção todos os dias. Eu estava perdido, não sabia aquilo que eu era, quem eu era, o que eu ia fazer, até eu encontrar com Ele. Todos os dias que eu acordo, eu sei para onde eu vou, para aquilo que eu fui chamado, para aquilo que eu vou fazer. Por quê? Porque eu encontrei paternidade, eu encontrei destino, eu encontrei direção através do Espírito Santo. E a gente vê, quando a gente vai falar de sal, a gente vai lembrar da mulher de Ló. Ele falou o seguinte para a mulher de Ló: vai e não olha para trás. Sodoma e Gomorra fazia parte de 5 cidades. Sodoma e Gomorra eram 2 delas, aonde ali era conhecido. Aguça seu ouvido para cá, por favor, que eu quero falar com você isso. O lugar onde eles estavam ali, Márcia, era conhecido como Vale do Sal. E a gente sabe que daí que vem a palavra salário, Saninha, porque as coisas eram pagas com sal. Então sal era uma moeda de valor. Por isso que daí vem a palavra salário, por causa do sal. Então ali onde eles moravam tinham 5 cidades, e 2 delas eram Sodoma e Gomorra. Quando a mulher de Ló, ela vem fugindo e ela olha para trás, ela se torna parte do ambiente que ela queria carregar. Ela se torna sal, porque ela está apegada no lugar onde ela está. Então em vez de ela transformar o lugar transforma ela. Você pode ver que quando Jacó encontra com ele no Val de Jaboque, quem muda o lugar é Deus ou é Jacó? Jacó falou o quê? Esse lugar aqui hoje é o lugar de ver Deus face a face. Deus te chamou para ser sal, para poder transformar os ambientes e dar nome aos lugares aonde vocês pisarem. Vocês vão entrar nos lugares e vocês vão dizer o seguinte: isso aqui é uma casa de bênção, isso aqui é uma casa de glória, isso aqui é uma casa de oração. Vocês vão ter esse poder nos lábios de vocês. Por quê? Porque vocês não vão estar olhando para trás, vocês vão estar olhando para frente. Quando tentaram matar João, Charlie, jogaram João no ambiente que ele já estava. João cheio de óleo, jogaram João aonde? Numa caldeira de óleo fervente. Ninguém vai conseguir te matar no ambiente que você foi chamado para estar. O diabo não tem chance para você quando você está dentro do teu propósito, vivendo por aquilo que você foi chamado para viver e cumprindo aquilo que você foi chamado para poder cumprir. Você não vai virar estátua de sal, porque você não vai estar apegado às coisas do teu lugar. Você vai estar com os seus olhos na esperança onde Ele já programou e conquistou para você. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Curva sua cabeça. Se você quiser vir aqui na frente, se a palavra falou com você, quiser vir aqui, pode vir, fica à vontade. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos cumprir o nosso propósito, dar continuidade àquilo que o Senhor falou com a gente. Nós queremos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. Assim como João Batista um dia disse: não sou digno de desatar as sandálias dele, eu sou apenas a voz do que clama. A voz do Senhor clama através da nossa vida, Pai. Nós somos seus filhos, somos seus discípulos. Queremos, em nome de Jesus, dar continuidade àquilo que o Senhor, Pai, já conquistou por nós. Venha nos abençoar, venha nos dar propósito, venha nos ensinar como ser discípulo verdadeiramente, Senhor. Nos tira da multidão, Jesus, e nos leva, Pai, a um lugar à mesa, porque mesa é lugar para discípulo. Abre os nossos olhos, Pai, para as coisas de valor. Tira nossos olhos das coisas de preço e nos leve contigo, Pai, porque nós queremos pisar onde o Senhor pisou. Em nome de Jesus, nós queremos cumprir a sua vontade. Comece a falar com Ele aí no seu lugar. Mais simples que o ajuda a morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre.